vamos para a nossa última etapa das análises de Luandino, provavelmente mais duas videoaulas, nós concluímos essas análises sobre Luandino. Eu juro que assim que comecei a armar o set de gravação, tinha uma nuvem densa aqui atrás de mim. Essa foi a intenção de aqui gravar, mas ela agora está aqui na minha lateral, então não resultou, não deu certo. É aquilo que pretendíamos, que era associar o texto do Luandino na sua introdução ao conto, a história da galinha e do ovo. Então nós estávamos analisando a história do roubo do papagaio, e agora nós partimos para o terceiro conto do livro Luanda, o segundo que nós estamos analisando. Nós não estamos analisando o primeiro dos contos aqui presente. E eu queria começar com a leitura do próprio a história da galinha e do ovo. Assim como às vezes, dos lados onde o sol fimba no mar, uma pequena e gorda nuvem negra aparece para correr no céu azul, e na corrida começa a ficar grande, a estender braços para todos os lados, esses braços a ficarem outros braços, e esses ainda outros mais finos, já não tão negros. Todo esse apresentado caminhar da nuvem no céu parece os ramos de muitas folhas de uma mulemba velha, com barbas e tudo. As folhas de muitas cores, algumas secas com o colorido que o sol lhe põe, e, no fim mesmo, já ninguém que sabe como nasceram. Onde começaram? Onde acabam essas malucas filhas da nuvem correndo sobre a cidade, largando água pesada e quente que traziam, rindo compridos e tortos relâmpagos, falando a voz grossa de seus trovões? Assim, nesta tarde calma, começou a confusão. Eu peço para que vocês leiam 2 vezes ou mais. Eu já li esse conto trocentas mil vezes, porque já trabalhei em uma das disciplinas, mas vocês leiam, meu conselho é que vocês leiam 2 vezes, interrompam agora essa videoaula, leiam o texto do Luandino, a história da galinha e do ovo. Para mim, um dos maiores textos da língua portuguesa. E depois sejam influenciados um pouco pela minha análise. Lembre-se, nós aqui um pouco que maltratamos a literatura, porque nós também utilizamos a literatura como fonte. Então o Luandino está preso, há uma luta de resistência contra o imperialismo português, contra o colonialismo português, e uma luta para a institucionalização do Estado Nacional angolano. Um movimento específico, nós já apresentamos aqui alguns movimentos específicos, mas talvez o principal dele, pelo menos o que é vencedor durante o processo de independência, é vencedor durante a guerra pós-independência, a guerra civil, que é o MPLA. E veja que no final o Luandino vai usar essa mesma representação do céu, né? Quer dizer, não essa mesma representação do céu, aqui ele está usando a representação do céu provavelmente para evocar a origem, né? Como a origem desses diversos povos, dessas diversas civilizações vão, de certa forma, criar as bases para uma Angola independente. Lembrem, o Luandino projeta, pelo menos nós projetamos que Luandino projeta isso no final do texto, novamente quando ele faz uma evocação do céu. Ele ainda não sabia o fim da história, ele escreve o conto antes da independência, mas a representação final
que o Luandino faz, utilizando novamente o céu, é muito parecida com o que hoje é a bandeira de Angola e o que era a bandeira do MPLA. Spoiler, estou fazendo spoiler, mas avisei para vocês lerem o livro. Vocês lerem o livro antes. Bem, Luandino, novamente, estou me repetindo, as pessoas ficam se repetindo, nós estamos meio gaga, mas eu acho que ainda não estou. Luandino, preso, né, recorre a um tema circular. Né, e ela recorre a um tema circular usando um quebra-línguas. Não sei se é um quebra-línguas, mas é um ditado popular talvez irresolvível, que é quem nasce primeiro, o ovo a galinha. Ele vai contar a história da origem, fazendo essa relação entre a galinha e o ovo. Alguns outros autores utilizam a representação do galo ou da galinha quando querem falar um pouco da colonização portuguesa, claro, porque também a imagem do galo remete ao galo de Barcelos, né? Aquele galo que na cidade de Barcelos, já assado, para salvar um caminhante, um peregrino, ele mesmo assado, ele canta. E aí vira o símbolo, até hoje um dos símbolos que representam Portugal. Inclusive um dos nossos produtos mais consumidos no Brasil, uma das marcas mais portuguesas mais consumidas no Brasil tem este nome também, Ponta do Galo de Barcelos. Mas Luandino vai buscar a origem não de Portugal, né? Vai buscar a origem dessa influência portuguesa, né, sobre um estado que já deveria ser independente, que é o estado de Angola. E aí ele vai buscar a origem do conflito, né? O conflito em torno de quem? Em torno da nossa personagem principal, que é a Kabiri. A Kabiri é a galinha dos ovos, a galinha dos ovos de ouro, né? A produtora da riqueza. E para nós brasileiros também vem sempre a marca do que nós, em algumas partes do Brasil, chamamos a galinha de Angola. É que quando o Luandino faz o desenho da galinha, né, em algumas regiões chamada de galinha de Guiné, ou tofraco, ou cocar, em algumas, ele faz um desenho muito parecido, não com a galinha, a conhecida galinha normal, a galinha de granja, né, mas com a galinha de Angola, o que nós chamamos de galinha de Angola. E é claro, se o galo, e essa evocação do galo vai de certa forma representar os portugueses, eu tendo a ler essa galinha e a busca daquilo que ela produz como a representação do espaço, que hoje é conhecido como Angola. E de quem é a propriedade, né, das riquezas geradas por essa galinha, quer seja o ovo, né, quem tem direito ao ovo. E novamente o mito da origem, né, o mito da origem dos tempos, o mito da origem da própria história e o mito da origem da galinha, né, o ovo. O ovo é a gênese. E o ovo desejado por uma mulher grávida. E o ovo desejado, né, por uma mulher que tinha 2 crianças, os mondandengues. Né? A ideia de futuro
desse futuro com esperança, né? Desse futuro renovado, desse futuro que ainda vai nascer, gerado e relacionado com esse passado, com esse passado que poderia ser livre, né? Até então a galinha durante boa parte do conto ela vai estar aprisionada, ela vai estar presa enquanto se debate, né, qual o destino, o seu destino e o destino das suas riquezas, o seu destino do ovo, para quem seria o proprietário desse ovo. Então essa é uma das histórias da literatura, talvez por isso eu gosto tanto, né? É o tipo de literatura que o historiador é apaixonado, essa aproximação tão forte com a história pessoal do Landino, mas também com a história da formação do Estado angolano. A leitura desse texto eu não consigo desvencilhar de leitura desse texto dessa Angola que se queria independente, né, que se projetava num futuro livre do jugo português. É certo, né, já falamos aqui, que Landino, repetindo para que vocês guardem isso de forma muito categórica, Landino escreve isso antes da independência, né, em amplos e vários aspectos. Antecipa aquilo a que se dedica a lutar, aquilo pelo qual inclusive ele está preso, né? Essa nossa personagem principal, né, a galinha Kabiri, mas também uma série de personagens muito pouco caracterizado pelaquela chamada literatura angolana sob forte influência da metrópole, né? Então Landino vai a Uzek, né? Landino vai a um bairro, um sítio popular de Luanda, né? E vai trazer um pouco daquilo que ele vivenciava pelas histórias que ele recebia na prisão, mas vivenciava também ao longo vivenciou também ao longo da sua história, né? Então vão estar lá a Gazefa, o Miúdo Beto, o Miúdo Chico, o Sozé, Negabina, Vavô, Petelo, Azulinho, Miguel João e por aí vai, uma sequência de personagens que vai aparecendo no decorrer do texto. Aconselho lerem o conto tentando organizar esses personagens, não são poucos. E essa primeira leitura que vocês fizerem antes da minha influência, espero que vocês não transformem, por exemplo, o Miguel João ou melhor, o Sou Zé da Quintanda no clássico português comerciante, como eu acabo fazendo, destruindo um pouco do telúrico. Esse conflito narrado na história da galinha e do ovo, ele começa entre duas vizinhas, né? Essas vizinhas, essa luta entre as vizinhas, na minha visão, esta visão tendendo a análise histórica, elas buscam mostrar um pouco do que seria as sociedades tradicionais, ainda antes da influência dos portugueses, da colonização ou da exploração portuguesa pelo comércio. Então, a pendenga, a briga inicial começa entre as duas vizinhas, né?
a nega Zefa e a nega Bina. As duas começam a disputar pela riqueza produzida por esta nossa galinha. E aí há que se destacar a primeira preocupação narrada no texto, uma primeira sororidade, uma primeira preocupação social que aparece no texto é do Miguel João. Vejam, o nome Miguel João talvez seja um dos únicos que não fazem parte do poder das sociedades tradicionais que tem um nome tipicamente português, né? Os dois nomes iniciais com o nome português. E o Miguel João trabalhava, aparece muito pouco durante o texto, e é o esposo da nega Zefa. Ele vai se preocupar, vai ser solidário com o fato de que o esposo da Bina, o esposo da Bina, ele vai se encontrar preso, ou seja, a Bina de certa forma está sozinha porque seu esposo está preso. Poderia ser um preso político, como é o escritor da nossa trama, ou poderia ser um preso normal. Entretanto, essa necessidade de se solidarizar com aquelas pessoas que estavam sofrendo na prisão, um pouco aí do que passava o próprio autor. E além do marido estar na prisão, ela estava grávida, e portanto essa sanha entre a Bina e a Zefa envolvia algumas questões de solidariedade entre os vizinhos nesta sociedade tradicional. O que a Bina fazia era alimentar a cabine todos os dias, jogava os milhinhos, jogava umas mandiocas, trazia ela para se aproximar do seu quintal, para que a galinha viesse mais vezes no seu quintal, inclusive, quem sabe, se possível, se ali colocasse o ovo, ela pudesse se alimentar do ovo da galinha que supostamente era de propriedade da vizinha. E aí a galinha, de tanto se acostumar com o milho, ela vai pôr o ovo na cubata da vizinha, e a partir daí começa a confusão. As duas crianças veem o que acontece e vai contar à mãe o que aconteceu. Os nossos dois personagens que aprenderam com valor, o mais velho, mas o mais velho que não aparece na decisão porque provavelmente eu estava fora, eu estava trabalhando, mas o avô deles ensinou a eles a como conversar com as galinhas. Lembro de um personagem do Miyakoto, em outra sociedade, pensando em outro modelo, o Juanito, que começa a falar igual o galo, ele começa a se metamorfosear num galo, quase que um português, Mas isso é uma outra história, quem sabe para momentos de análise futura. Mas os meninos, os monadengues, as crianças, eles sabiam, entendiam o que a galinha estava falando. Aí, mas a confusão se revela. A Bina vai tirar assunto com a Zefa, as duas vão brigar, e vem as vizinhas todas para tentar separar aquele conflito de Zefa e Bina. Aí começa uma série de consultas, e aí essa beleza do texto aqui, sei lá, igual não, mas dentro da mesma perspectiva de 100 anos de solidão, o Landino sai das sociedades tradicionais e vai incorporando elementos
dessa colonização portuguesa, né, e da luta e resistência dos povos originários contra essa colonização. E de uma forma assim, leve, brilhante, que talvez só mesmo o Landino consiga fazer. É como ele transformou a tristeza de estar preso, isolado do mundo neste texto. A primeira pessoa a ser consultada é a mais velha, né? A mais velha que lá estava, né? dando essa representação e a importância do mais velho nas sociedades africanas, né? A força da tradição ainda é grande até hoje, esse respeito para com o mais velho. E vai chamar a vovó Bebeca, né? E a vovó Bebeca e a sua sabedoria, né, ancestral. Na África se diz que quando morre um velho, morre uma enciclopédia. Entretanto, ele não morre, ele repassa esses conhecimentos através da ancestralidade para os seus familiares. E aí a avó Bebeca era essa enciclopédia, né? Ela era astuta, tinha um conhecimento muito grande e de certa forma controlava aquelas pessoas mais jovens que ali estavam. Sua opinião era muito forte. Ela vai assuntar as duas, que contam as suas histórias, a história de uma defendendo que era dona da galinha, a outra defendendo que era dona da cubata, a outra defendendo que o milho era dela, a outra defendendo que não importava se o milho era dela, mas a galinha que pôs o ovo era dela, então o ovo também era dela. Enfim, vão discutir sobre a propriedade do ovo. O conceito de propriedade modifica-se no tempo e no espaço, né? Não é um monólito, não é uma coisa sólida. A gente sabe que o conceito de propriedade modifica a cada geração, a cada tempo, dependendo do espaço onde o analise. Porque muitas vezes o conceito é construído. A Zefa vai dizer que a galinha foi enfeitiçada, né? Que a Bina, ela enfeitiçou a sua galinha. E por conta disso ela queria lhe roubar o ovo, né? Porque enfeitiçou para roubar-lhe o ovo. E a outra vai dizer, olha, alimentei a galinha e a galinha pôs no meu quintal, não enfeiticei. Ela veio aqui e pôs porque ela não estava comendo na sua cubata, e se ela ficasse lá não ia pôr ovo nenhum, porque ela estaria fraca e poderia estar inclusive já morta. A vovó vai, na sua experiência, escutar, né, os dois argumentos e vai sair com uma expressão popular que eu gostaria de ler para vocês. Minhas amigas, fumando sua cigarrilha, né, fumando inclusive dentro da boca, né, de forma invertida. Ela vai dizer, minhas amigas, a cobra enrolou no moringue. Se pega o moringue, cobra morde. Se mata a cobra, o moringue parte. Você, Zefa, tem razão. Galinha é sua, ovo da barriga dela é seu. Bina também tem razão dela. Ovo foi posto no quintal dela, galinha comia o milho dela. O melhor perguntarmos ainda no Sozé. Ele é branco. E aí elas vão em direção ao Sozé da Quintanda. Era um dos homens que lá estava porque cuidava do negócio, cuidava da quintanda.
como já disse, ela era branco, comerciante, os olhos azuis, indicando a interferência, ou pelo menos essa é a minha leitura, é a presença do mais um elemento nesse processo de tentativa de explorar a riqueza da galinha. Quer seja, chamam a julgar o comerciante, que provavelmente está representando aqui o comerciante português. O comerciante, ao escutar as histórias, né, ele acredita que o ovo deve ser seu, né? Ou seja, mais um enterrante à riqueza da galinha. Por que o ovo deve ser seu? Porque se ele pôs o ovo em virtude do milho e o milho foi vendido fiado a Bina, então não foi pago. Se o milho não foi pago, foi o milho que alimentou a galinha, que gerou o ovo, então nenhuma das duas tinha direito. Quem tinha direito é quem era o proprietário do ovo, que era o proprietário do milho, que era ele, porque o milho ainda não tinha sido pago. Aí a confusão se generaliza, né? Começaram a chamar o comerciante de ladrão, que roubava nos pesos, nas medidas, e queria roubar no peso da balança, e o chama de branco de merda, na linguagem do museu. Depois do entrevero, né, começam a aparecer mais elementos. E aí o nosso próximo elemento a aparecer na pendenga, né, eles vêm chegando de lá, é o Azulinho. O Azulinho tinha esse nome, pois existia um fato de fardo azul, né, muito comum. Né, os portugueses tentavam desovar os seus tecidos, principalmente produzidos no norte, aquele que nós já tratamos aqui na nossa aula passada, e alguns deles na África não chegavam com grandes opções, às vezes as pessoas compravam em fardos. E aí geralmente faziam uma sequência de roupas com o mesmo tecido. Um querido ex-professor do lado, não vou falar que o nome dele porque ele não quer. Uma vez ele fez umas cuecas de um fardo que chegou em Maputo. E de repente ele estava numa festa e quando olhou estava a embaixatriz com a mesma tecido, vestido com a mesma roupa da sua cueca. Ele ficou meio constrangido e com medo de aparecer um pedaço do tecido da sua cueca. Passou incomodado o tempo, a festa inteira. Esse encontro cultural inteiro em Maputo. Mas vamos voltar ao nosso chega de fofoca, sou geminiano. Esse fardo que eu carrego. Eu já vesti uns fardos assim, uma combinação, assim, roupinha em cima azul clara, calça azul clara, não chamava conjunto. Graças a Deus que essa desgraça acabou, era uma coisa horrorosa. Eu me sinto o próprio Azulinho, porque era sacristão, vestia essa coisa, então o Azulinho é uma coisa que talvez mais me represente. Né? O Azulinho tinha 16 anos de idade, né? Ia estudar para ser padre, podia ser, inclusive, que fosse ao seminário, né? Que era uma coisa assim, um ápice, porque geralmente a educação muito difícil, seja no Brasil, seja em Angola, a educação muito difícil, as pessoas se projetavam muitas vezes sendo padres ou fingindo que eram padres podiam ser padres para estudar. Não era o caso dos meus, sempre parecia bem compromissado com a fé. E começa a usar o seu conhecimento religioso para definir o ovo, né, de quem era o ovo. Ele vai apresentar a fé cristã e apresentar também que mais esse elemento colonizador estava interessado na riqueza da galinha.
né, ele pediu ovo, né, e comparou o ovo com a moeda, né, com aquela moeda clássica da Bíblia que vai dizer nem a imagem de César, nem a imagem de Deus. Né? Então, não dar a César o que é de César, nem a Deus o que é de Deus. E aí ele vai dizer, olha, nem o ovo é da Zefa, nem o ovo é da Bina, e quem merece o ovo é levar o ovo ao padre para que ele defina o destino desse ovo. Essa é a conclusão do Azulinho. Claro que aí começam a atacar o Azulinho para um lado para o outro. O menino já ficou com os óculos torto. E aí retoma a briga no Zeke, e a Azulinho sai de lá xingando as duas vizinhas, chamando ela de pecadoras, né? Tipo do castigo cristão, né? Pecadoras, queriam me tentar. As mulheres são o diabo. Né? Com esse trecho eu interrompo essa primeira parte da nossa videoaula e voltamos depois com a parte final.